Hoje vamos estudar matemática. Que tal começarmos corrigindo as atividades do livro página 190 a 200? Vamos lá? Pessoal, vamos começar corrigindo lá na página 190, número 14. Primeiro vocês terão que na página 231 e retirar um ângulo que tem lá. Vocês irão recortar, pegar o transferidor para medir. Na letra A tá assim: circule os ângulos com exatamente 90 graus. 90 graus nós sabemos que é o ângulo reto. Então, nós temos o verde e nós temos o rosa. Apenas dois. Letra B. Sublinhe os ângulos menores que 90. Os menores que 90, nós sabemos que são os ângulos agudos. Então, nós temos o amarelo e o verde. E faça um X nos ângulos maiores que 90, que são os ângulos obtusos. Nós temos o laranja e o roxo. Número 15. Reto, agudo ou obtuso? Identifique os ângulos em destaque nas placas de trânsito. A primeira placa aí é o ângulo reto. A segunda placa, agudo. E a terceira, obtuso. 16. Letra A. O que significa século 5 a.C.? Quer dizer 5 séculos antes de Cristo nascer, ou 500 anos antes de Cristo. Na B está assim: quantos séculos se passaram desde que os gregos construíram a base da geometria? Aí a terceira, aproximadamente 26 séculos. O número 17, vocês irão fazer o desenho de um ponto, reta e um plano, assim como vocês estão observando aí na figura. Silvano, ele tem 3 opções, lá no número 18, ó. Silvano, ele tem 3 opções para chegar ao parque. Claro que é o caminho reto, que é a melhor opção, porque outro ele tem que fazer várias voltas. Ali ele já vai fazer um trajeto reto. Nós já vimos na atividade número 17 o que é ponto. No número 19 está assim: desenhe 2 pontos afastados um do outro e identifique-os com letra maiúscula, não esqueçam. A. Ligue os 2 pontos usando o caminho mais curto. Como você conseguiu desenhar o caminho mais curto? O caminho mais curto entre 2 pontos é chamado de segmento de reta. Observe o segmento de reta AB. Os pontos A e B são as extremidades desse segmento de reta. Um segmento de reta prolongado, sem fim, nos 2 sentidos, transmite a ideia de uma reta. O número 20 está assim: Gleidson ganhou um campo de futebol de botão. Observe que tem vários segmentos de reta. Você irá colocar letra maiúscula em cada ponto. B. Quantos segmentos de reta você consegue identificar no campo? Olha com atenção. Já encontraram? Isso mesmo, são 61 segmentos de reta. Vamos passar para a letra C? Represente com o símbolo correto alguns segmentos de reta que você identificou. Na letra C, vocês podem observar o símbolo correto de cada segmento de reta. Número 21, agora é com vocês. Em uma folha avulsa, vocês irão utilizar a régua para desenhar os segmentos de reta indicados a seguir. Observem e façam o que é pedido. 22. Observe a imagem ao lado e responda as questões. Letra A. As linhas brancas e amarelas da estrada lembram retas ou segmentos de reta? Isso mesmo, retas. As arestas de um cubo e de um quadrado são retas ou segmentos de reta? Segmentos de reta, isso mesmo. C. Ajude Mateus a ligar cada desenho ao conceito correto. Vemos aí primeiro aí A
B. Não tem setinha no final, então ele é um segmento de reta. Em seguida, nós temos A, B também, só que dessa vez tem as setinhas de um lado e do outro. Esse daí é uma reta. Plano, nós não temos a figura de plano aí. Número 23. Veja essas duas pistas de autorama. Qual delas é maior? A que possui mais linhas curtas. Você sabe por quê? Porque as curvas prolongam as pistas e as retas encurtam o caminho. Vamos para o número 24? Observe o mapa de um bairro planejado. Note que as ruas transmitem a ideia de retas. Letra A. Se o garoto de bicicleta continuar pedalando pela rua do bosque e o motociclista continuar pela rua das flores, eles se encontrarão? Sim ou não? Não, isso mesmo, porque as ruas são paralelas. B. Se o ônibus e o carro continuarem na mesma direção, eles passarão pelo mesmo cruzamento? Sim, eles passarão pelo mesmo cruzamento. C. Você se lembra de outra situação do seu cotidiano em que duas linhas não se cruzam? Exemplifique. Essa aí é uma resposta pessoal. Mas temos algumas sugestões, como a linha do trem, alguns fios de poste elétrico, corrimão de escada, raias de uma piscina, algumas grades de proteção para janelas e portas. D. E de situações em que as linhas se cruzam. Temos linha de trem e os mourões que as sustentam, algumas grades de proteção para portas e janelas, estampas de tecidos, jogo da velha e etc. As ruas que não se cruzam lembram retas paralelas, como as retas R e S. As ruas que se cruzam dão a ideia de retas concorrentes, como as retas T e W. Número 25, escreva o nome de duas ruas do bairro onde você mora que lembram retas. Essa é pessoal, tá, gente? A letra A, paralelas, letra B, concorrentes. O número 26, veja o rascunho que Kézia fez para representar a posição da haste do furo-pé em relação à linha do horizonte. Lembram retas concorrentes e a outra lembram retas paralelas. Nós temos retas paralelas, ela mantém sempre a mesma distância entre si, elas nunca se cruzam. Já as retas concorrentes são aquelas que se cruzam em algum ponto, elas formam 4 ângulos entre si. Observe ao lado. 27. Perceba como a haste de Steven ficou na última jogada do fura-pé. Se você prolongar os segmentos nos 2 sentidos, as retas formadas serão paralelas ou concorrentes? Que ângulos haverá entre elas? Primeira pergunta, serão paralelas ou concorrentes? Concorrentes, isso mesmo. E que ângulos haverá entre elas? O ângulo de 90 graus. E por último, nós temos aí as retas perpendiculares, que são retas concorrentes que formam entre si 4 ângulos retos, ou seja, 4 ângulos de 90 graus. No dia 29 de novembro, Lara foi ao sítio de seu avô brincar com os primos. Observe a previsão do tempo representada no gráfico de linhas e no seu caderno responda o que se pede. Letra A. Para que dia está prevista a maior média de temperatura no sítio? Dia 4 de dezembro, 25 graus. B. Em que dias os primos poderão brincar sem agasalho? Essa resposta aí é pessoal. C. Que componentes do gráfico podem ser considerados segmentos de reta? Nós temos como segmentos de reta as partes do gráfico em linha, essas que estão em vermelho aí. D. Quais componentes podem ser considerados retas? O que pode ser considerado retas são os eixos que representam a temperatura e os dias da semana, bem como as linhas pontilhadas paralelas a esses eixos.
Observe as bases do prisma ao lado. Eles estão no mesmo plano ou em planos diferentes? Isso mesmo, planos diferentes. Agora vamos ver o que são planos. O plano pode ser representado pela superfície de uma parede, pelo chão, por um quadro ou uma folha de papel. No entanto, sua extensão é infinita. O que significa isso? Não tem fim. Apresenta duas dimensões, mas não tem espessura. Agora nós vamos estudar polígono. 31. O uso da pintura no corpo é algo comum e muito significativo para certos povos indígenas. Na maioria das vezes, esses desenhos envolvem características geométricas, como vocês podem observar na figura ao lado. Letra A. Quando estão desenhados em um projeto, ou seja, papel, os objetos geométricos são planos ou não planos? São planos. B. E quando saem no papel e são pintados no corpo de um indígena? A resposta é não planos, isso mesmo. Número 32. Amanda ficou encantada com os desenhos geométricos do papel que embrulhava seu presente. Veja as figuras que decoravam esse papel. Observe com bastante atenção para vocês fazerem. A resposta já está. Primeiro está pedindo para circular. Circule as imagens que apresentam todos os lados retos. Fácil, né? Depois, pinte as figuras que são fechadas. Então, vocês irão pintar todas as fechadas. E por último, faça um X nas imagens cujos lados ou linhas não se cruzam. Ok? B. Em seu caderno, reproduza as figuras que englobam as 3 características indicadas acima. Agora é com vocês. As imagens fechadas cujos lados ou linhas são retos e não se cruzam são chamados de polígonos. Nós já aprendemos que polígono é uma figura fechada formada por segmentos de reta que não se cruzam, que poli significa muitos e gonos ângulos, e que o nome polígono traz a ideia de uma figura com muitos ângulos e que ele é classificado de acordo com o número de lados, certo? No número 33 está assim: em sua opinião, esses 2 tipos de bola são polígono? Esses 2 tipos de bola que foram citados acima são polígonos, sim ou não? Não. Por quê? Porque não são formados por segmentos de reta, nem possuem muitos ângulos. Número 34. Analise os diferentes polígonos e complete a tabela. Bom, nós temos aí a figura, o triângulo. O triângulo ele tem 3 lados, 3 ângulos internos e 3 vértices. O quadrilátero tem 4 lados, 4 ângulos internos e 4 vértices, e assim sucessivamente. Ao explorar a tabela, o que você descobriu? Resposta: cada polígono tem a mesma quantidade de vértices, ângulos e lados. 36. Os polígonos a seguir são chamados de triângulos. Observe e responda as perguntas. Letra A. Por que tais figuras recebem esse nome? Resposta: porque apresentam 3 ângulos e 3 lados. B. Esses triângulos são todos iguais? Não, são diferentes entre si. O número 37, vocês irão lá na página 229, irão recortar os triângulos, irão medir os ângulos com um transferidor e em seguida colar no quadro a seguir, classificando de acordo com a característica de cada um. E vai ficar dessa forma: primeiro, triângulo ocutângulo, segundo, triângulo retângulo e no final, triângulo obtusângulo. 38. Use uma régua para medir os lados dos triângulos abaixo. Anote o valor de cada medida e, letra A, pinte de laranja o triângulo cujos 3 lados são do mesmo tamanho. Vocês irão pintar o terceiro triângulo de laranja.
B. Pinte de verde o triângulo que apresenta 3 lados de tamanhos diferentes. Vocês irão pintar de verde o segundo triângulo. E por último, pinte de roxo o triângulo que tem 2 lados do mesmo tamanho. Vocês irão pintar de roxo o primeiro triângulo. Agora, iremos assistir um vídeo que escolhi com muito carinho para melhor fixar o conteúdo. Classificação dos triângulos quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Vamos aqui nessa primeira parte aqui, classificar os triângulos quanto aos seus lados. Temos aí 3 casos possíveis. Quais são esses primeiros casos? O primeiro caso é eu ter um triângulo em que todos os lados são iguais. Um exemplo, vou chamar esse ponto de A até B, esse lado aqui de A. Então aqui pode ser A, aqui é A e aqui é A. Logo eu tenho os 3 lados iguais, certo, pessoal? Classificamos esse triângulo como triângulo equilátero. 3 lados iguais, equilátero. Podemos acontecer o segundo caso de termos apenas 2 lados iguais. Então vou chamar esse aqui de A, esse aqui de A, e esse lado aqui ele já vai ser diferente. Vou chamar ele aqui de B. Então tenho 2 lados iguais e um diferente. Esse triângulo aqui, quando tem 2 lados iguais e um diferente, é classificado como triângulo isósceles. Vamos aqui para o nosso terceiro caso, que é o caso que os 3 lados são diferentes. Então esse aqui vou chamar ele de A, vou chamar esse outro aqui de B e vou chamar esse outro aqui de C. Então são 3 lados diferentes. Quando os 3 lados são diferentes, chamamos esse triângulo de escaleno. Então temos triângulos equiláteros, 3 lados iguais, triângulo isósceles, 2 lados iguais e um diferente, e triângulo escaleno, todos os lados diferentes. Vamos agora classificar os triângulos em relação aos seus ângulos. Então, pessoal, olha, ângulos internos são esses ângulos aqui pintados de vermelho, são os ângulos que está dentro, né? Então, os ângulos internos menores do que 90. Então, quando esses ângulos aqui, eles são menores do que 90 graus, chamamos esse triângulo aqui de triângulo acutângulo, certo? Porque tem ângulos agudos, então é um triângulo acutângulo. Esse triângulo aqui, talvez o triângulo mais famoso que tem aí é o triângulo retângulo, no qual aqui se tem o teorema de Pitágoras. Ele é conhecido como triângulo retângulo. Por quê, professor? Porque aqui eu tenho um ângulo, ó, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. E quando no meu triângulo aparece esse quadradinho aqui, é porque esse triângulo é um triângulo retângulo, certo, pessoal? E por fim aqui, no meu triângulo pode aparecer um ângulo aqui maior que 90 graus, né? E quando eu tenho no meu triângulo um ângulo maior que 90 graus, eu tenho um triângulo obtusângulo. Então, e aí, gostaram? Observe que na plataforma vocês irão encontrar atividades em folha e atividades no livro, página 201 a 206. Ah, antes que eu me esqueça, quando vocês fizerem a correção, tire uma foto e envie para mim. Um beijo e até breve. #aula continua.